Hello guys, how are you doing? This is Neff Barros and I'm going to be your teacher for today. Tudo bom, gente? Meu nome é Neff Barros, eu vou ser o professor de inglês de vocês hoje. Today, we're going to talk about definite articles in English. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os artigos definidos em inglês. Tudo bem? Então, vamos lá comigo. Acompanhe aqui na tela. Before we start, we have to define what is an article. Antes de a gente começar, vamos definir o que é um artigo. Na tela nós temos 3 exemplos do que são os artigos. Em aulas anteriores nós vimos os artigos indefinidos, que são a e an. Hoje nós vamos focar no artigo definido the. Então vamos a ler. No quadrinho, na tela nós temos, que está de azul. If we mention specific items, nós usamos o the. Então, nós usamos the, que é representado pelas letras THE, quando nós mencionamos itens específicos. Artigo definido, specific items. Itens específicos ou itens definidos. Dá para a gente associar um pouquinho. Então, vamos ali para a parte em português, só para a gente ter uma definição melhor. Acompanhe comigo, então, na tela, gente. O artigo definido em inglês é the, que corresponde aos artigos em português o, a, os e as. Eles acompanham o substantivo da oração e não possuem variações como a gente tem na gramática brasileira. Ou seja, o artigo definido é the para todos os gêneros e números. Então, se o substantivo estiver no plural, no singular, for masculino e feminino, nós sempre vamos utilizar o the. Isso que é maravilhoso no inglês, né? Não vai variar nunca, vai ser sempre the. Ok? Existe uma pequena variação na pronúncia de the. É uma coisa bem rápida, então lá na tela a gente tem assim. O the, como está mostrando no símbolo fonético ali, ele antes, quando o próximo substantivo, a próxima palavra, começar com uma vogal, nós vamos falar com a consoante, desculpa. Nós vamos começar falando the. Isso não é uma regra, mas é algo que é bastante comum e ajuda na fluidez da fala. Então, se a próxima palavra for uma consoante, começar com consoante, ou som de consoante, nós vamos falar the. Por exemplo, the vase. Se a próxima palavra começar com som de vogal, a tendência é que nós usamos o som de the, como por exemplo, the interesting vase. E é simplesmente para dar fluidez à fala. Não é uma regra, então se você quiser falar the interesting vase, não tem problema nenhum. Ok? Isso é a mais comum. Então vamos a alguns exemplos do uso do artigo definido. The girl, a garota. The boy, o garoto. The women, as mulheres. The men, os homens. Não variou de jeito nenhum. Sempre vai ser the no inglês. Agora vamos às peculiaridades, ok? Na tela nós temos definite articles and when to use. Isso aqui é um pouquinho diferente do português. Quando nós vamos usar artigos definidos em inglês e quando nós não vamos utilizar. Primeiro, quando utilizar. O artigo definido, ele é usado sempre que nos referimos a algo específico ou que já foi mencionado em um discurso anterior. Essa é a regrinha para a gente lembrar, né? Definido, algo específico. Então, sempre que a gente for mencionar algo específico, tirar do geral, nós vamos usar o the. Por exemplo, the car is new. Ou, o carro é novo. E embaixo, Cindy is drinking an orange juice. The orange juice is cold. Cindy está bebendo um suco de laranja. O suco de laranja específico está gelado. Tanto no exemplo do carro quanto no exemplo do suco de laranja, nós estamos falando de algo específico. Carro pode ser qualquer carro. Quando nós colocamos the car, o carro, nós estamos definindo, por isso o nome é artigo definido, que carro é. Apesar de não estar bem claro qual é o carro, mas a ideia é que a gente está definindo que é um carro específico. A mesma coisa com suco de laranja. Cindy is drinking an orange juice. Ela está bebendo suco de laranja, foi mencionado anteriormente, por isso o artigo definido. The orange juice is cold. Ok? Outros exemplos também. Vamos lá.
Nós usamos os artigos definidos quando nós temos substantivos únicos na sua espécie. Por exemplo, that astronaut flew to the moon. Aquele astronauta voou para a Lua. The moon só temos uma, então ela é única da sua espécie, por isso nós usamos o artigo definido antes dele. Nomes geográficos também alguns nós utilizamos, como por exemplo, he has already been to the North Pole. Ele já esteve no Polo Norte. Adjetivos no plural que assumem função de substantivo. Como, por exemplo, nós temos aqui o adjetivo the powerful como adjetivo, control the business. Os poderosos controlam o negócio ou os negócios. No caso aqui, o negócio. Os poderosos, powerful como adjetivo, mas ele está sendo utilizado como um substantivo. Outro caso interessante também são nomes compostos de países que já integram o the no seu nome, como the United States of America, os Estados Unidos da América. Geralmente, antes de nomes próprios, não utilizamos o artigo definido, mas alguns nomes de países, eles já têm o the no seu nome, como the United States of America. Nós também utilizamos the antes de nomes de família. Isso não é algo muito comum no Brasil, mas a gente sempre ouve em filmes os Jacksons, o nome de família. Então, nos Estados Unidos é algo bem comum. Lá nós temos como exemplo, the Jacksons are a famous family. Os Jacksons são uma família famosa. Antes de instrumentos musicais, isso é bem importante. I like to play the piano. Eu gosto de tocar piano. I like to play the flute. I like to play the guitar. Então, antes de instrumentos musicais, nós sempre colocamos o the. Antes de ritmos musicais e danças, como nós temos aqui no exemplo, Carlinhos de Jesus knows how to dance the samba. O Carlinhos de Jesus sabe dançar o samba. Então, nós também vamos colocar o the antes de ritmos musicais e de números ordinais, como This is the first time I visit the zoo. Essa é a primeira vez que eu visito o zoológico. Ok? São algumas das regrinhas. Nós vimos agora quando utilizar, então é importante sabermos quando não devemos utilizar os artigos definidos. Por exemplo, o primeiro, acho que o mais comum para quem fala português, quem é brasileiro, antes de nomes de pessoas, nós não colocamos os artigos definidos. Em português é sempre comum nós falarmos a Paula, o João, em inglês, não. Então nós temos Paula is my sister. E traduzindo, a Paula é minha irmã. Ok? Então, antes de nomes de pessoas, nomes próprios, você não coloca, nomes de pessoas, né? Você não coloca artigo definido the. Nomes de lugares, também. Rio is a beautiful city. O Rio é uma linda cidade. Não tem the Rio. Ok? Simplesmente Rio. Antes de nomes de línguas também. Italian is an interesting language. O italiano é uma língua interessante. Ok? E antes de esportes. Volleyball is very popular in Brazil. O voleibol é muito popular no Brasil. Ok? Então, não coloquem artigos definidos antes dessas palavrinhas aqui. Mais algumas coisas também, antes de nomes de disciplinas. Então, por exemplo, Math is very difficult to me. A matemática é difícil para mim. E antes de pronomes possessivos. My father is retired. O meu pai está aposentado. Alguns outros exemplos que são importantes mencionar. Substantivos no plural, dias da semana e cargos acompanhados de nome próprio. Ok? Então, antes da gente poder resumir tudinho aqui, é interessante que vocês lembrem, principalmente quando não utilizar o artigo definido. E para isso, para ajudar vocês a lembrar, eu preparei aqui um pequeno exercíciozinho para que a gente possa praticar tudo que a gente viu até agora. Ok? Eu sei que são muitas regras, mas tentem sempre lembrar. Artigo definido, pronomes específicos, para tirar da ideia geral. Tudo bem? Então vamos lá. Nesse exercíciozinho nós temos 5 questões e vocês precisam completar com the ou com nada. Tudo bem? Por isso tem aquele zerinho ali em cima. So let's go, guys. Complete with the or nothing. Letter A, we have
I ride a bike. Tem um espacinho. Bike is green. Eu ando de bicicleta. Bicicleta é verde. Vocês vão completar. Tem artigo definido ou não? Letter B. Do you like, espacinho, beer? No, I don't drink any alcohol. Você gosta de cerveja? Não, eu não bebo nenhum álcool. Letra C, letter C. Don't drink, espacinho, water out of the tap. It's orange. Não beba, tananã, água da torneira. Está laranja, está laranja. Letter D. I think that, espacinho, homework our English teacher gave us is too difficult. Eu acho que aquela, espacinho, tarefa de casa que o professor nos deu é muito difícil. E a última letra, letter E. Vegetarians don't eat meat. Vegetarianos não comem, espacinho, carne. Tudo bem? Deu para analisar? Vocês acham que precisa ou não? Então vamos ali a resolução agora. Ok? Então vamos lá. No primeiro exemplo nós temos I ride a bike. The bike is green. Eu ando de bicicleta. Como já foi mencionado anteriormente, a bicicleta é verde. Então nós utilizamos o artigo definido. Letter B. Do you like beer? No, I don't drink any alcohol. Como beer, ou cerveja, é um substantivo geral, ele não está especificando a cerveja X ou Y, nós não utilizamos o artigo definido aqui. Letter C. Don't drink the water out of that tap. It's orange. Não beba a água daquela torneira. Então a água está sendo uma água específica, ela está laranja. Ok? Por isso nós estamos utilizando the water. Ok? Apesar de ser um pouco estranho falar isso. Letter C, letter D. I think that the homework our English teacher gave us is too difficult. Eu acho que a tarefa de casa que o professor nos deu é muito difícil. É uma tarefa de casa específica, por isso nós utilizamos the homework. E a última, vegetarians don't eat meat. Vegetarianos não comem carne, sem nenhum artigo definido, porque pode ser qualquer tipo de carne, ok? Não estamos especificando. Tudo bem? Então, hoje nós vimos um pouquinho sobre os artigos definidos. É importante lembrar que tem muitas regrinhas, mas sempre tentem lembrar que artigos definidos servem para especificar substantivos que são generalizados, para a gente poder não ter mais nenhuma dúvida. E se tiver muito difícil lembrar, tentem lembrar quando não utilizar, voltem um pouquinho, verifiquem quando não utilizar, e vai ficar bem fácil, com costume um pouco de prática, vocês vão ver que não é muito difícil não. Ok? Lembrem também que tem aquela diferença na pronúncia. Nós podemos falar the ou the, dependendo da situação. The antes de palavras que começam com som de consoante e the antes de palavras que começam com som de vogal. Não é uma regra, mas é uma coisa comum. E para esses exercícios que nós vimos e outros exercícios também, vocês podem acessar a plataforma Eduque e poder praticar um pouquinho mais sobre o que nós vimos nessa aula, também sobre os outros tipos de artigos, os artigos indefinidos, e vocês vão ficar mais feras e melhorar muito mais o inglês de vocês. Thanks a lot, guys. See you next class.